Fala galera, aqui é o professor Henrique. Vou estar dando continuidade aqui aos exercícios de Química Orgânica, que o professor Thiago já deu o início, né? A gente está na apostila 2, unidade 5. Ele fez a parte de sessão da apostila, que é em sala. Eu vou estar fazendo em casa e o mais Enem, beleza? Vamos começar aqui. Primeira questão vai ser enunciado. Diversos produtos tão comuns em nosso dia a dia são obtidos a partir de alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, que contêm uma dupla ligação com fórmula geral CnH2n. Por exemplo, plásticos, tecidos sintéticos, corantes e até mesmo explosivos. O eteno costuma ser utilizado como anestésico em intervenções cirúrgicas e no amadurecimento de frutas, mostrando que eles têm importância estratégica para diferentes atividades humanas. Então vamos lá para a pergunta, né? Aí no texto ele já dá umas dicas do que ele vai querer. Escreva a fórmula estrutural e nomeie oficialmente, eita, que ele quer a nomenclatura IUPAC, o terceiro composto da série desse hidrocarboneto. Aqui mesmo na questão, ele já te lembra que é um alceno, né? Ele fala que é um hidrocarboneto de cadeia aberta que contém uma dupla ligação. E ele já te dá aqui, ó, a fórmula geral dos alcenos, CnH2n, que eu coloquei aqui. Só que ele não quer simplesmente a fórmula do eteno que ele cita, ele quer do terceiro composto dessa série, sendo o primeiro composto dessa série o C2H4, beleza? C2H4, a gente sabe que ele é um alceno, então tem que ter uma dupla ligação entre os carbonos e os hidrogênios vão dois para cada lado para esses carbonos ficarem estabilizados. Esse é o primeiro cara da série, primeira molécula. O segundo da série, respeitando a regra aqui em cima, a fórmula geral, é o C3H6. De novo, tenho aqui agora 3 carbonos e uma dupla ligação entre eles. Nesse caso aqui, a gente coloca 3 hidrogênios ligados a esse carbono para ele ficar estável e o outro hidrogênio entra aqui no meio, ok? Agora nós vamos pro terceiro composto, que é o que ele quer o nome. Só que, como já disse aqui, como eu já coloquei, temos aqui a parte difícil da questão ou a pegadinha, né? O detalhe mais importante, que é quando a gente tem a fórmula C4H8, nós temos duas possibilidades, duas moléculas diferentes. Por que isso? Tanto no primeiro molécula da série, só tinha 2 carbonos para ele poder estar minha dupla ligação, então essa dupla ligação ia estar sempre na mesma posição. No caso da segunda molécula, temos aqui 3 carbonos, na teoria temos 2 posições que essa minha dupla poderia estar. Mas se eu começasse da esquerda para a direita, esse aqui vai ser o meu carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, correto? Caso eu colocasse essa minha dupla agora aqui, entre esses 2 carbonos, a nossa contagem ia começar da direita para a esquerda, porque a gente sempre leva a prioridade na contagem da minha cadeia principal, a gente leva ou as funções, a insaturação ou a ramificação. Então, é a dupla ligação que vai me mandar na posição onde ele está, né? Então, aqui não faria diferença. No caso do terceiro composto, do C4H8, nós temos 3 posições possíveis aqui, ó. Essa, a do meio e a última. Só que, de novo, a última entre este carbono e esse ficaria igual aos 2 primeiros. Então, a gente só tem 2 posições que a minha dupla pode estar. Ou no início da minha cadeia, ou no meio. Se a dupla está em posição diferente, são moléculas diferentes, vão ter nomes diferentes. Então, vamos dar o nome da primeira aqui. Se ela tem 4 carbonos, lembra qual vai ser o sufixo? O prefixo vai ser de 1 carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. Então vai ser o but que a gente vai usar. Eu tenho but para os 4 carbonos, eu sei que a minha dupla ligação vai estar aqui, ó, entre o carbono 1 e o carbono 2.
A gente vai sempre optar pelo menor número para poder indicar onde está a minha insaturação aqui. Então, eu coloco carbono 1, boto 1 para simbolizar ele, e o en, o infixo, porque é um alceno. Se fosse um alcano, a gente teria an de AN, no alcenos en e os alcinos in. Eu posso escrever ou dessa forma, but um eno ou um buteno. Já no segundo caso, a ligação aqui está no meio da cadeia, começando de novo da esquerda para a direita a numerar eles. Poderia ser o contrário? Poderia, não vai fazer diferença agora nesse momento. 1, 2, 3, 4. A minha dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Vou sempre optar pelo menor número. Então, a minha dupla ligação está no carbono 2. E de novo eu tenho but, porque são 4 carbonos na minha cadeia principal, mas agora a minha dupla está no carbono 2 e eu coloco o en aqui para simbolizar a dupla. But 2-eno ou 2-buteno. Está aqui as duas respostas, tá bom? Vamos para a questão 2 agora. De acordo com a IUPAC, o nome correto do isopreno, o monômero básico dos polímeros, é... Aqui ele dá a fórmula do isopreno e eu botei ela aqui só para a gente poder ampliar um pouco mais. Para poder dar um nome, a gente precisa descobrir a cadeia principal e as ramificações dela. Se tiver, no caso aqui, a gente vai ver que essa molécula tem uma ramificação. Primeiro, o que é a cadeia principal? Vai ser sempre a cadeia que precisa conter todas as informações principais daquela minha substância. Então, ela vai ter que ter o maior número de carbonos, ela tem que ter o maior número de ramificações e ela tem que conter as funções, ela tem que conter as insaturações. No caso aqui, eu tenho aqui, uma insaturação aqui e outra aqui. Então, eu tenho que ter dentro dessa minha cadeia principal as duas insaturações. Fazendo isso, a gente chega nessa contagem de carbonos. Lembra? Os carbonos estão sempre na minha fórmula de bastão, nas pontas e nos vértices. Então eu tenho 1 carbono, 2, 3 e 4. Henrique, por que você começou da esquerda para a direita? De novo, a gente vai estar sempre priorizando os menores números possíveis. Como isso? Tá vendo que tem uma ramificação aqui? Essa ramificação também tem que estar presente no menor número possível para a posição dela. Se eu começasse da direita para a esquerda, o que eu iria ter? Eu teria aqui o carbono 1, aqui o carbono 2 e aqui o carbono 3. A posição da minha ramificação estaria no carbono 3, enquanto se eu começar da esquerda para a direita a contagem, ela fica no carbono 2. E é isso que a gente vai preferir, beleza? Agora, com relação a essa ramificação, quantos carbonos tem aqui? Tem apenas uma ponta, então um carbono só. Quem é esse cara? Que se tem um carbono, o prefixo é met. Já que ele é uma ramificação, ele recebe o il como sufixo. Então é um metil. Onde está esse metil? No meu carbono 2, que nem a gente já viu. Então é 2-metil. Dei o nome da minha ramificação, vou para a minha cadeia principal. Quantos carbonos? De novo, a gente tem 4. Se eu tenho 4 carbonos, o prefixo vai ser but. But aqui de novo. Só que aqui, tenho duas ligações duplas, duas insaturações. Aonde elas estão? Entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 3 e 4. De novo, vamos sempre optar pelo menor número para poder indicar a posição das minhas duplas. Então, o menor número entre 1 e 2 vai ser 1. E entre 3 e 4 vai ser 3. Então, eu boto 1,3. Dieno. Por que eu botei o di? Para indicar que são duas ligações duplas, ok? E o en, devido a ser um alceno. Tem essa opção aqui? Temos letra D, ok? Questão 3. O ABS é um termoplástico formado por 3 diferentes unidades moleculares. A acrilonitrila, o butano 1,3-dieno e o estireno, cuja fórmula estrutural é dada abaixo. Olha ela aqui.
Aqui do lado, na nossa esquerda, direita, na nossa, né? Na minha, não sei se vai estar no mesmo jeito para vocês. Na direita, eu botei algumas afirmações que vão estar relacionadas aqui às alternativas e a gente vai checando uma a uma e é bom que a gente relembra alguns conceitos, beleza? Então vamos lá. Sobre o estireno é correto afirmar. Letra A, é um hidrocarboneto saturado. Botei aqui insaturado e saturado. Vocês lembram o que são os hidrocarbonetos saturados e insaturados? Um hidrocarboneto insaturado é aquele, como já diz o nome, que contém insaturação. Insaturação vão ser as nossas duplas ligações ou triplas ligações. Se esses hidrocarbonetos conterem na sua cadeia principal uma dupla ligação, então nós temos um hidrocarboneto insaturado. Agora, para ele ser saturado, ele tem que conter apenas ligações simples na sua cadeia principal. O estireno aqui, no caso, temos uma cadeia principal de 2 carbonos, com a minha dupla ligação, e eu tenho aqui o anel benzílico sendo a ramificação dele, ok? Então, a minha cadeia principal é uma cadeia insaturada, e a letra A fala que é saturada. A letra A está errada. Letra B, é um hidrocarboneto aromático. O que dá a característica de ser aromático? A aromaticidade da molécula. Ela está relacionada ao anel aromático, a esse benzeno aqui, esse anel benzílico. Qualquer molécula que apresentar um anel benzílico, 2 anéis benzílicos, 3 e assim por diante, vai ter uma característica aromática nela. Sendo assim, essa questão aqui está certa, a letra B. Mas vamos continuar porque é bom que a gente até relembra. Letra C é um ácido carboxílico. Vocês lembram o que é um ácido carboxílico, gente? Um ácido carboxílico, para ele estar aqui, é uma função orgânica e ele precisa ter um carbono ligado por uma dupla ligação a um oxigênio e ligado a ele também uma hidroxila. Fica aqui, ó, COH. No caso aqui do estireno, a gente não tem nenhum oxigênio, então não pode ser um ácido carboxílico. Letra D. Apresenta uma cadeia heterogênea. De novo, relembrar aqui o conceito. Cadeias homogêneas e heterogêneas. Os hidrocarbonetos, como já diz o nome, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Se ele tiver uma cadeia homogênea, quer dizer que ele tem dentro da sua cadeia principal apenas carbonos e hidrogênios. Já uma cadeia heterogênea vai conter qualquer heteroátomo, sendo o heteroátomo qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio. No caso aqui, a minha cadeia principal do estireno só tem carbonos e hidrogênios. Até a minha ramificação só apresenta carbonos e hidrogênios. Não que a ramificação tivesse importância aqui na classificação da cadeia, mas só para relembrar. Beleza? Então, letra D também está errada, era uma cadeia homogênea. Apresenta fórmula molecular C8H6. Vamos conferir aqui. Ó, 1 carbono, 2, lembra-se, o vértice e as pontas são sempre carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, vamos conferir os hidrogênios, por enquanto está certo. Ó, 2 hidrogênios aqui e 1 aqui. Aqui fora, na minha cadeia principal, eu tenho 3. Lembra, o carbono tem que fazer 4 ligações para ele ficar estável. Esse carbono aqui, onde o meu mouse está apontando, já tem 4 tracinhos saindo dele, então ele tem 4 ligações. Vamos olhar para esse outro cara. Esse outro carbono tem 3 tracinhos, 3 ligações saindo dele, então ele está fazendo 3 ligações. Só que a gente sabe que essa molécula está estável, só que essa aqui é só apenas uma representação em bastão, onde a gente não vai mostrar os hidrogênios, mas a gente sabe que tem um hidrogênio ligado a ele. Então eu sei que eu tenho hidrogênio aqui, 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 aqui e aqui. Você tem 5 hidrogênios aqui nessa molécula, mais 6, 7, 8 da minha cadeia principal. A fórmula geral dele, molecular, vai ser C8H8, confirmando que a letra E também está errada. A gente já sabia que a resposta era a letra B quando a gente disse do aromático, mas é bom que a gente relembrou uns conceitos. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, gente, vai ter muita informação, porque acabou que eu não consegui
montar ela aqui ia dar um trabalho, então vamos prestando atenção. Qualquer coisa para, volta, não tem problema. Isso aqui a aula tá bem mais curta do que a comparada à última, tá bom? Do Thiago. Mas vamos lá. Analisando as estruturas dos compostos orgânicos a seguir, assinale as alternativas que apresentam classificações corretas em relação às suas características. Então aqui ele dá 5 moléculas, né? E faz algumas afirmações com elas, a gente vai conferindo quais estão certas e depois soma. Tem um spoiler aqui já embaixo, mas vamos relembrar e vamos fazer isso. A primeira afirmação: quanto ao número de ramificações, ele diz que A tem 2, que B tem 1 e que C tem 1. Vamos aqui para a molécula A. De novo, precisamos lembrar como é que eu acho a minha cadeia principal. Minha cadeia principal vai ter que conter, no caso aqui, eu tenho alguma função orgânica diferente, ou ele é só um hidrocarboneto? Ele é só um hidrocarboneto. Ele não tem um álcool, ele não tem um éter, um éster, uma cetona. Então, não tem nenhuma função aqui dando uma dica de onde essa cadeia tem que estar ou que ela tem que começar. É apenas o hidrocarboneto. A gente tem insaturações? Também não tem nenhuma dupla ligação aqui onde vai direcionar a gente. Então, a gente vai ter que ver agora ramificações. Qual é a forma que vai me dar mais ramificações, mas ao mesmo tempo ter a maior quantidade de carbonos? Olha, eu vou começar da esquerda para a direita e a gente vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu seguir reto da esquerda para a direita, eu tenho 9 carbonos. E o que ia ficar aqui? Ia ficar essa ramificação toda aqui grandona embaixo. Beleza? Vamos ver uma outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou descer. 6, 7, 8, 9. Também me dá 9 carbonos. Então, eu tenho duas cadeias tão grandes quanto uma contra a outra. Uma me dando uma ramificação e essa minha segunda vai me dar a ramificação desse aqui, desse metil e desse propil aqui, butil na verdade. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, minha segunda opção, ela tem 2 ramificações, sendo a primeira melhor que na primeira opção que eu dei, que ela ia retinha aqui, correto? Então, ela vai ter 9 carbonos, igual a outra, só que vai ter 2 ramificações a mais. A gente vai querer escolher essa aqui, descendo como a minha cadeia principal. E a letra A vai ter 2 ramificações, está correto. Letra B, lembra aqui que eu acabei de falar? Tem alguma função orgânica ou apenas hidrocarboneto? Apenas um hidrocarboneto, ok. Só que aqui no caso ele tem uma insaturação, então aqui essa minha dupla precisa estar dentro da minha cadeia principal. E ainda melhor, lembrando a questão passada, retrasada aqui, lembra que ela tem que estar na prioridade, ela tem que estar no menor número possível das minhas duplas. Então eu vou começar a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Se eu descer aqui, eu não vou conseguir ter a mesma quantidade. Então eu sei que a minha cadeia principal é essa toda aqui, reta, beleza? E esse pedacinho aqui que ficou embaixo, sendo a minha ramificação. Letra B não, a número 1, ele fala que a B tem uma ramificação, está correto também. Letra C. Letra C, eu tenho aqui o meu anel benzílico como a minha cadeia principal. E o meu pentil, 1, 2, 3, 4, 5, como a minha ramificação. Apenas uma ramificação também. Então, a número 1 está certa. Vamos para a afirmação 2. Quanto ao tipo de cadeia carbônica, em B, essa insaturada. Lembra que a gente relembrou? Para ela ser insaturada, ela precisa ter insaturação, ela precisa ter dupla ligação. A B tem dupla ligação na minha cadeia principal? Tem, aqui logo no início dela. Então, tá certo. Vamos para C. A C é saturada. Não, eu falei que a minha cadeia principal é o benzeno. Lembra? Ele tem insaturações. E letra D, ela é insaturada. Letra D, insaturada. Correto aqui, Ela tem apenas ela tem apenas ligações simples. Ela é insaturada. Opa, me confundi, perdão.
Falei uma coisa e disse outra. A letra D, ele fala que é insaturada e a letra D é toda saturada. Tá errada. Número 2, errada também. 4. Quanto ao tipo de função, C é um hidrocarboneto. Ó, letra C, um hidrocarboneto. Só tenho carbonos e hidrogênios aqui dentro, correto. Letra D é um éster. Ó, letra D é um éster? Não, essa função aqui é éter. É um oxigênio entre carbonos. Esse aqui não é um éster. E letra E é um ácido carboxílico. De novo, relembrei lá. Lembra? O ácido carboxílico, eu preciso ter 2 oxigênios presentes nele aqui, que vai ser uma dupla com o carbono e uma hidroxila ligada a esse carbono. A letra E só tem a hidroxila. No caso, esse aqui é um álcool. Então, a 4 está errada. Vamos para 8. Quanto ao tipo de hidrocarboneto, o A é um alcano. Lembram que é alcano? Eu comecei falando lá no início. Alcano vai ser aquele hidrocarboneto que só apresenta ligações simples na sua cadeia principal. Letra A só apresenta ligações simples na cadeia principal? Correto. Letra B é um alceno. A alceno a gente já viu também. Alceno é que tem ligação dupla. Ele possui? Correto, está aqui. E a letra C é aromático. Ó, o anel benzílico, o anel aromático aqui. Tem esse anel, o composto é aromático. A 8 está correta. Vamos para 16. Quanto à nomenclatura, a C é o pentilbenzeno. Ó, a ramificação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pentil. E o benzeno, a minha cadeia principal. Letra D é o butox-butano. Quando a gente dá o nome do éter, a gente vai pegar primeiro a menor parte desse éter, vai colocar o sufixo dele, no caso aqui, as duas partes têm 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então não ia importar. Mas normalmente a gente dá a menor parte de carbonos. Aí nesse caso é but, né? Porque eu tenho 4 carbonos. Eu vou colocar but, o infixo vai ser oxi. E depois completa como se fosse a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Butano. Foi? Tá certo. Letra E é o octanol. Oct de 8 carbonos. Vamos conferir se esse cara tem 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto. Só ele coloca o infixo an, que quer dizer que só tem ligação simples. E verdade, só tem ligações simples. E ele termina com o sufixo ol, que é característico do álcool, que está aqui presente, a hidroxila. Então, esse aqui é o octanol. Está correto. Então, correto a gente tem as afirmações 1, 8 e 16. A soma dá 25. Eu não me lembro se estava aqui ou eu cortei da questão, mas a gente já sabe aqui que essas são as afirmações corretas. Questão 5, pessoal. De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, aproximadamente 87% de todo o combustível consumido no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias são encontradas em diversas regiões do planeta, no estado sólido, líquido e gasoso, e são processadas e empregadas de diversas formas. Vamos lá, que ele faz algumas afirmações aqui com relação aos combustíveis fósseis, ou tipos de combustíveis. Por meio do processo de destilação seca, o combustível 1 dá origem à matéria-prima para a indústria de produção de aço e alumínio. O combustível 2 é utilizado como combustível veicular em usos domésticos, na geração de energia e também como matéria-prima em processos de indústria. E o combustível 3 é obtido por processo de destilação fracionada e por reação química e é usado como combustível veicular. Vamos para a pergunta. O combustível de origem fóssil 1, 2 e 3 são corretamente e respectivamente. Então, quais são as opções que ele te dá? Ele fala de carvão, ele fala de gasolina e gás natural. Ó, o combustível 3, pessoal, já fala logo, é usado como combustível veicular. Quem aqui a gente usa como combustível de veículo? Não carvão, mas a gente usa gasolina e gás natural.
Então, posso ficar na dúvida ainda do meu combustível 3. Vamos olhar na afirmação do combustível 2. Combustível 2 é utilizado como combustível veicular, ok, pode ser a gasolina ou o gás natural, em usos domésticos e na geração de energia elétrica também como matéria-prima. O uso doméstico aqui é a nossa dica. O que desses três caras está presente na nossa casa? O gás natural, seja ele via encanado ou no botijão de gás, beleza? Então eu já sei que o combustível 2 é o meu gás natural, que nem está aqui. Sendo assim, qual é o outro que a gente usa como combustível veicular? A gasolina. Então o combustível 3 é a gasolina. Por meio de processo de destilação a seco, o combustível 1 dá origem à matéria-prima para a indústria de produção de aço. O único que sobrou é o carvão. Mas um detalhe importante para a gente já matar esse tipo de questão é destilação a seca. Destilação seca. Destilação seca é o processo que a gente usa na hora de obter o carvão. E a destilação fracionada para líquidos a gente usa na produção e na separação do processo da gasolina. Essa informação aqui vai ser muito importante para as questões que estão vindo, beleza? Vamos lá, penúltima questão, que estamos indo já agora na parte mais Enem. Questões tipo Enem, com certeza vai ter leitura, a maioria dessas tinha, mas fiquem sempre atentos ao texto. O texto sempre dá muita dica e ele ajuda você. Ele ali é o cara que vai te dar uma base. Mesmo que você, essa matéria eu não lembro direito, procura no texto, ele te dá uma base. Vamos lá. Para compreender o processo de exploração e o consumo de recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. Vamos ler o texto. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vidas aquáticos acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão de sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Então vamos para a questão. As afirmações do texto permitem afirmar que. Ele vai fazer aqui 5 afirmações e a gente, usando o texto e o nosso conhecimento, vamos ver qual é que está certo e qual é que está errada. Letra A. O petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo em razão da sua constante formação geológica. A constante formação geológica está correto. A gente sempre tem vida marinha sendo morrendo e sendo decomposta no oceano, mas isso é aqui a curto prazo? Não, aqui no texto mesmo de fala, o tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado. O tempo é um fator muito importante para o petróleo. Ele demora a ser produzido, entendeu? Então ele não é um recurso energético renovável a curto prazo. Ele é renovável? Sim, em milhares e milhares de anos a gente vai ter petróleo. Só que não é a curto prazo. Então a letra A está errada. Letra B. A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Olha, no texto, ele até te engana, porque a vida aquática acumulada no fundo dos oceanos primitivos e coberto por sedimentos. Porque lendo assim no fundo dos oceanos, você já pensa, então isso aqui está correto, porque é só em áreas marinhas. Mas ele fala em oceanos primitivos. Tem muitas áreas hoje no mundo que eram oceanos e já secaram. A água foi para a atmosfera, foi para outros lugares. Um exemplo disso é o Grand Canyon, se eu não me engano, o próprio Grand Canyon já foi cheio de água ali dentro. Há resquícios disso. Então, existem outras áreas no mundo onde não são marinhas e que tem petróleo. Um outro exemplo também é o Oriente Médio. O Oriente Médio, o Iraque, a África do Sul, não, perdão, a Arábia Saudita, tem poços de petróleo na terra, beleza? No continente, né, melhor dizendo. Então a letra B está errada, não é só no mar não, nas áreas marinhas. Letra C. A exploração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada sua origem natural. Não é porque o petróleo é formado de restos de vidas marinhas
Aqui ele não vai ser poluente, né? Porque a gente sabe a queima do petróleo acaba gerando CO2, que vai aumentar o efeito estufa e também vai gerar outros problemas. Ele vai soltar enxofre e outros elementos. Ele é um poluente. Ele vai soltar metano. Então aqui a letra C está errada também, pessoal. Letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente da sua origem. Também mentira. Não é. A gente vê países que não têm uma quantidade de petróleo alta, às vezes muito pequena, e outros que são abundantes. De novo, lembrando aí, Arábia Saudita, o Iraque, Venezuela tem bastante recurso, e tem outros países que não tem muito, entendeu? Não é uma coisa distribuída homogeneamente, que seria igualmente, ok? Letra E. O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo. Correto, a gente viu que ele a curto prazo não consegue se renovar rapidamente. Explorado em áreas continentais de origem marinha, ok. As áreas que eu falei que já foram oceanos, e áreas submarinhas. Letra E é a nossa correta. Vamos para a última questão? 2. O quadro apresenta a composição do petróleo. Então aqui na nossa fileira, na nossa coluna da esquerda, primeira, eu tenho as frações do petróleo e o que eu consigo obter. O gás, gasolina, querosene, lubrificantes, parafinas e asfalto. Logo na coluna seguinte, eu tenho a quantidade de carbono que essas frações têm. A gasolina e os recursos ali estão variando entre 5 a 12 carbonos, o querosene de 12 a 18 e assim por diante. Na próxima coluna eu tenho a faixa do ponto de ebulição, onde eles passam de que estado para que estado, vocês lembram? Eu passo do líquido pro gasoso. E na última eu tenho os usos. Foi? Vamos para a pergunta. Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, aqui ó, a gasolina. O método a ser utilizado lembra? Vou nem olhar ali os dados. Lembra que a gente falou aqui na questão 5 que a gasolina é pelo processo de destilação fracionada? Agora vamos entender o porquê isso. Olha aqui, dentro da faixa da minha gasolina, quem está perto dela? Eu tenho algumas frações da gasolina que tem 30 graus de ponto de ebulição. Só que alguns gases também têm 30 graus. Eu tenho alguma parte da gasolina, alguns compostos, que tem ponto de ebulição 200. Só que eu tenho o querosene a 180 também. Lembra qual é o processo que faz que eu consigo separar líquidos que têm pontos de ebulição muito próximos? Aqui, ó, a minha destilação fracionada. É assim que eu vou conseguir separar esses líquidos aqui, pelo ponto de ebulição deles. As opções que ele te dá é filtração, não, porque todos ali vão estar naquela parte de líquidos, ele vai estar próximo disso, então não vou conseguir separar, filtrando. A destilação, que é a nossa resposta, mesmo ele não ele ter colocado destilação fracionada, mas está valendo. Letra D, decantação, também não, porque a decantação vai separar dois líquidos com densidades diferentes, talvez, ou mais fácil, um sólido dentro ali do meu líquido. A precipitação, também não, porque eu não tenho nenhum sólido e nem centrifugação. Vai ser a nossa destilação mesmo. Mas é bom lembrar isso, a gasolina sempre é pela destilação fracionada, e aqui a gente tenta dar uma explicaçãozinha para esse resultado. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero não ter sido muito rápido falando com vocês, que eu tenho explicado, mas essa é a vantagem também dessa videoaula, que você consegue parar, consegue voltar um pouquinho, tá bom? O professor, se eu não me engano agora, eu vou ficar com a parte de química orgânica e eu vou ter mais encontros com vocês. Estou tentando ajeitar aqui as videoaulas, colocar o meu rosto aqui também, para tentar ficar uma coisa mais interativa e criar umas aulas mais dinâmicas aqui, dependendo, fazer uma aula menos maçante. E espero o feedback de vocês. Se tiver alguma dúvida sobre essas questões, pode ir lá na plataforma, manda mensagem, tira algumas dúvidas. E
espero isso. Continua no foco, pessoal. Continua no foco. Daqui a pouco a gente já tá voltando aí.